Está começando o podcast aqui da RP Comunicação, o Givers Cast, que tem o melhor café, os melhores convidados, olha, e de longe o melhor apresentador, viu? Gente, é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Ó, não esquece, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa seus comentários, manda esse episódio para o maior número de pessoas que você conhece, porque ele está incrível hoje. A gente está chegando num período de eleições na nossa cidade, na cidade de Foz do Iguaçu e várias outras do Brasil inteiro. E a gente quer saber um pouco mais sobre as pessoas que estão concorrendo às vagas de vereadores, né? A gente quer saber um pouco mais sobre as pessoas que estão aqui, que têm projetos bacanas na cidade. Então, se você, de repente, conhece algum vereador, ou candidato, pré-candidato a vereador, chame para conversar conosco, porque você que é empresário, você que é profissional de alta performance, com certeza preza por uma cidade melhor. E aí, aqui sim pode ser o lugar onde que a sua decisão vai fazer total diferença no dia das eleições, onde que você vai apertar o número do seu convidado e confirma. E do mesmo jeito que você vai apertar confirma lá no dia das eleições, não esquece, confirma aí um like aí para nós agora também, vai? E para a gente começar essa turnê, de repente, uma turnê com os pré-candidatos aqui de Foz do Iguaçu, eu trouxe uma pessoa que eu estimo muito como profissional, como pessoa, apoiadores de várias causas dentro da cidade. E eu vou falar uma coisa para você, viu? Não é porque é meu amigo pessoal, não, mas ele já fez, sem ser vereador, muita coisa que várias pessoas que já são vereadores ou que já foram vereadores ainda não fizeram. Para conversar com a gente, hoje eu trago o professor Júlio. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado, Cristiano. É um prazer estar aqui, né? Nesse Vercast, né? É, o Givers Cast. Givers Cast. Uhum. Então, um prazer muito grande. Obrigado mesmo, de carinho. Eu também tenho um apreço muito grande por você, né? E tô aqui para me apresentar. Isso aí, para bater aquele papo com a galera, né? Eu sou professor Júlio, sou casado com a doutora Regina há 47 anos, né? A minha esposa é médica de família, é professora universitária da Unila, é coordenadora dos coordenadores dos mais médicos, então todo mundo conhece a professora, tem vários livros de medicina publicados. A professora, ela tá fazendo um trabalho incrível aí também na nossa regional, né? É isso mesmo. Ela... E... estamos aí, né? Você é pré-candidato pelo PSDB e Cidadania, é isso mesmo, professor? É isso mesmo. Eu sou pré-candidato a vereador pelo PSDB e Cidadania, a pedido de vários grupos, né, que me pediram. Eu não queria sair candidato. Você sabe, quem lançou Felipe Mansur para prefeito nessa cidade fui eu. Foi você? Fui eu que coordenei a campanha dele, ajudei a escrever o programa do saudosíssimo. Do e fiz a campanha também do vereador Fred. Fred Guano foi o 10º vereador mais votado. Então, querendo ou não, sempre teve ligado à política, né? Sempre. Dos bastidores, incentivando, falando articulações ali da melhor forma para... Cara, eu vou te falar que se o Felipe Mansur não tivesse acontecido aquela fatalidade com ele, eu tenho quase certeza que ele... Seria a bola da vez. Seria a bola da vez. Eu tenho quase a certeza. Mas assim, e aí? Você conhece o professor Júlio? Eu também não. Então, a gente vai conhecer ele hoje aqui. Professor Júlio, você sentiu o sotaque? Ele não é de Foz, né, professor Júlio? Eu sou carioca. Você é carioca? Carioca. Vim para cá a pedido do professor Valdo, né? Para ajudar a construir a Conscienciologia junto com outras pessoas, né? Sou pioneiro nessa área. Sou fundador do IPC, Instituto Internacional de Proctologia, sou fundador do IPC, Proctologia e Conscienciologia, fundador do CAEC, Rapaz. Entendeu? Fundador da Cooperativa Internacional da Conscienciologia, também fui, né? E aí vim para cá para ajudar a consolidar e construir. E como é que foi essa trajetória aí? Foi justamente para assumir essas frentes que o senhor veio para Foz do Iguaçu? Como é que foi? Na realidade, é o seguinte, eu fui o primeiro coordenador do Instituto Internacional de Proctologia em Cabo Frio, na época, que eu fui lá como coordenador, né, de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio. E depois, como vim para cá, vim para ajudar também a consolidar toda a infraestrutura, a instalação. Hoje nós estamos lá com
correndo atrás para construir o megacentro cultural, né? Que é a Holoteca. Eu já ouvi falar dessa estrutura. Que é um projeto do Oscar Niemeyer, o jardim do Buller Marx. Quer dizer, essa agora é uma das maiores frentes que nós estamos... Eu acho que agregaria muito para a cidade essa estrutura, né, Com professor? certeza, sem sombra de dúvida. Ela vai gerar riqueza, vai gerar emprego, vai gerar mais turismo para a cidade. Eu tive que fazer até uma cola aqui, gente, porque eu tô falando com uma biblioteca ambulante. Professor Júlio, o senhor tem formação acadêmica em diversas áreas, né? Como telecomunicação, parapsicologia, pedagogia e música. Dentro desse período de pré-campanha e posteriormente de campanha e, quiçá, de vereador, como que o senhor acha que essas formações podem influenciar nas propostas aí para o senhor dentro da política? Muita gente não me conhece, não tem nem noção, né? Eu sou formado em telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense. O telefone é cartão, muita gente não conhece, mas eu ajudei a desenvolver no sistema Telebrás. Sério? Tem um monte de gente que colecionava aqueles cartãozinhos, né? E aí o pessoal usava, por exemplo, ficha com barbantinho para fazer. Aí a gente fez a curva para evitar que o cara fizesse. Aí depois o pessoal jogou água no circuito para ficar ligação direta. Aí nós blindamos o circuito eletrônico, né? Encapsulamos. Aí depois o pessoal descobriu que cortava o cabinho lá em cima e colocava um diodo, porque é pela inversão da polaridade que a ficha cai. Sim. Aí nós fomos lá, fizemos um cabo blindado. Quer dizer, aí nós chegamos à conclusão, não, o único jeito é ir para o cartão. E aí nós desenvolvemos toda a estrutura para chegar para o cartão digital. O jeitinho brasileiro é antigo, né? Mas não só isso, né? Eu fiz faculdade de música, sou autodidata, nunca estudei em conservatório. Eu fiz o vestibular para uma universidade federal. No dia da prova, teve lá o ditado melódico, foi Baquiana de Vilas Lobos, e eu tive que escrever a partitura e colocar o baixo, sem nunca ter estudado música. E passei no vestibular. Caramba, cara. Cheguei a cursar a faculdade, aí tive a fatalidade na época do Guilherme Figueiredo, né, o presidente Figueiredo, ele nomeia o irmão dele, Guilherme Figueiredo, para reitor da faculdade, e aí no entendimento dele, como tinha vários professores que tinham estudado na Rússia, na Polônia, ele achava que era comunista, aquela coisa aqui, então tirou esses professores e aí botou a faculdade, que era no período noturno. Como eu trabalhava, só podia fazer faculdade à noite, aí ele botou para o período de manhã e de tarde. Eu não tinha como fazer a faculdade. Aí os professores falaram, não, Júlio, você vai fazer a faculdade. Você vai fazer o seguinte, você estuda e vem fazer a prova. E ele parece que ele descobriu que... E aí os professores foram demitidos. E aí eu tive que parar a faculdade de música. Mas eu fiz a faculdade de pedagogia na Unicesumar, sou formado em pedagogo. Fiz a faculdade de nutrição também na UDC. Cheguei a cursar até o sexto, acho que até o sétimo período. Parei porque eu entendi que para mim era o suficiente em termos de entendimento de... Eu sou um autodidata, né? Gosto de estudar, então me aprofundei muito na questão da nutrição. A nutrição, na época, foi mais para autoconhecimento, não para exercer como profissional de nutrição. Mais como conhecimento. Que legal, professor Júlio. Como eu disse, gente, aqui, se a gente ficar ouvindo as histórias do professor Júlio, é fantástica, porque realmente tem muita coisa a agregar para nós. Tem muita coisa. Por exemplo, sou autor de 5 livros de informática, na série prática, né? Sou autor da Enciclopédia da Conscienciologia. Eu tenho lá um verbete. Então, tem um verbete aqui na Enciclopédia da Conscienciologia, chamado Inteligência Preventiva, é o nome do verbete. Inteligência Preventiva. E sou citado em vários livros, né? Um dos deles é que eu trouxe aqui, do professor J. Vasconcelos. Bacana demais. Dentro dessa tua carreira, o senhor também teve uma empresa, né? Chamada Brasil Beat, né? De informática. E nesse período da sua empresa, você disponibilizou do seu tempo para ensinar professores da APASF aulas de informática, para que eles pudessem
repassar isso para os alunos? A ideia foi essa. Então, na realidade, a Brasil Beat Informática, ela não só ela tinha realmente bolsas que atendia a população de baixa renda que não podia pagar o curso. Entendi. Então, a gente dava a bolsa gratuitamente. E aí, eu vendo que a Apache, que era do meu lado, né? A Brasil Beat ficava praticamente do lado da Apache, eu vi que a Apache, os professores não tinham formação de informática. Eu resolvi, então, dar um curso durante 2 anos. Eu treinei todos os professores para eles ensinarem aos surdos informática. Inclusive, hoje, o diretor da Apache, Orseni, isso mesmo, meu amigo Orseni. foi meu professor na faculdade, hein? Então... Oi, professor Orseni. Então, esse professor Orseni, ele se formou na Brasil Beat, entendeu? Então, eu tenho orgulho, tenho honra. Eu acho que a Brasil Beat, ela tem que contribuir. A gente não só ajudou a parte, a gente ajudou o Centro de Nutrição Infantil. A gente sempre teve um trabalho social. Sempre nós tivemos um trabalho social. Assim, aos seus olhos, como que ficou a comunidade depois dessa contribuição? Qual foi o ponto assim alto que você olha, se a gente não tivesse feito isso, teria acontecido assim? Ou pelo que a gente fez, os resultados foram esses hoje? Pelo que eu entendo, eu penso que a importância da inserção, né, da sociedade para ter acesso a todas as tecnologias, é importante que todas as pessoas, seja o do síndrome de Down, seja qualquer indivíduo que tenha dificuldade de acesso à informação, eu acho que eu, como pessoa, eu acho relevante você trazer esse conteúdo. E é uma das coisas que eu pretendo propor como pré-candidato a vereador, é incluir a língua de Libras no ensino fundamental. Porque aonde mora o surdo? Mora no bairro. Então, se eu ensinar as criancinhas a comunicar, a língua de Libras, isso para eles vai ser uma coisa lúdica. E, ao mesmo tempo, vai melhorar, vai mexer com a lateralidade do cérebro. Isso vai ajudar a inteligência das crianças. Então, a língua de Libras vai acrescentar conteúdo às crianças. Mas essa criança, ela mora no bairro. Então, ela vai se comunicar com o surdo. Então, esse é um dos maiores legados que eu quero deixar aqui em Foz. Bacana, professor. Porque, assim, eu tenho um sobrinho que é surdo-mudo e a gente vê como ele ficou recluso, assim. Ele não tem muitos amigos, né? Os poucos amigos que ele tem são também surdos e mudos, né? E a gente vê que... Eu penso que se tivesse uma política pública que tivesse essa inserção dentro das escolas municipais e as crianças crescessem já com esse viés, com essa ideia de inclusão, não só para o surdo-mudo, mas também olhar a criança autista, olhar, né, as crianças com TDAH como crianças normais, né, como seres humanos. Eu acho que falta muito isso daí. Mas vamos lá. Quantos anos existe a Conscienciologia aqui em Foz, professor Júlio? Aqui em Foz está em torno de quase 28 anos, né? Mas já existia um grupo bem antes que dava os cursos de P1, P2, P3, P4, de Conscienciologia. O senhor foi um dos pioneiros, né? Que trouxe a Conscienciologia para cá, que estruturou a ideia do CAEC aqui em Foz do Iguaçu. Acredito que passaram por muitas dificuldades para que acontecesse o que é hoje, né? Sem sombra de dúvida, né? Quando nós viemos para cá, para trazer os voluntários, então tinha a dificuldade de acesso ao emprego, né? Nós conseguimos trazer vários profissionais da área de saúde, profissionais da área de educação. Hoje, se você parar para pensar, Foz do Iguaçu tem aí em torno de 97 só médicos que são membros da Conscienciologia, professores universitários, faculdade hoje, as universidades funcionam porque tem muitos professores que são membros da Conscienciologia, né? Então, ela trouxe, a Conscienciologia, ela contribui, ela tem um legado de contribuição muito grande. Mas para instalar ela aqui, teve uma estrada e um trabalho muito grande. E eu, junto com outras pessoas abnegadas, ajudamos a construir isso. E hoje é uma realidade. O CAEC está aí, tem um acervo impressionante. Se você ter uma ideia, nós temos mais dicionário que a própria Biblioteca Pública Nacional do Rio de Janeiro. Caramba.
Nós temos uma média de quase 9 mil dicionários, né? Eu soube que... Nós temos gibi do tempo do Império. Sério? É. Nossa. Tem um acervo assim e impressionante. assim, claro, eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que o senhor está pedindo aí uma mudança na lei pública para que o próprio CAEC se torne um ponto turístico para as pessoas possam conhecer essa estrutura. Na verdade, eu cheguei a fazer isso foi concretizado, o CAEC já está no roteiro turístico, né? Mas qual é a dificuldade? Toda instituição que trabalha com voluntário, ela tem a dificuldade de manter. Então, por enquanto, o CAEC foi incluído no roteiro turístico, teve um evento muito grande, teve bastante turista visitando o CAEC, né? Mas agora a diretoria pediu para suspender um pouco, pediu lá, deve ser em função da pandemia, né? Mas eu vou me informar um pouco melhor quais as dificuldades que estão tendo para ver se a gente consegue encontrar uma solução para isso. Eu acho que isso agrega tanto para a nível de conhecimento das pessoas, saber, né, ter esse acesso, conhecer esse espaço, como também para a própria sociedade conscienciológica, não é mesmo? E sim, com certeza. E o que a gente sabe é que, por exemplo, a escola, se ela quiser fazer a visita, ela comunicando com antecedência, aí a gente consegue montar uma infraestrutura melhor para poder receber. Que no momento agora nós não dispomos de recursos para receber, entendeu, muito turista. É o que estava acontecendo. Foi feito isso, passou a receber muito turista e o impacto estava sendo muito grande, então a gente, vamos... Mas sabia que eu penso que Foz do Iguaçu é uma cidade turística, óbvio, isso é inegável, a segunda maior cidade, a cidade mais visitada no Brasil, depois do Cristo. Só que eu vejo que existem algumas debilidades dentro do turismo de Foz do Iguaçu, né? Quando a gente vai a Gramado, Canela, a gente vê uma cidade que não tem Cataratas do Iguaçu, que não tem Itaipu Nacional, e que tem estruturas executadas pela iniciativa privada. Só que a iniciativa pública viu que a cidade estava se moldando para o turismo e qualquer canto daquela cidade é lindo. Qualquer praça é maravilhosa. Qualquer banco de praça é um lugar sensacional para você. Ter uma ideia, Gramado teve em 2023... teve 8 milhões de turistas. Foz do Iguaçu teve 1 milhão e 600. Quer dizer, você vê. Mas o problema é que Foz do Iguaçu não existe um sistema de aferimento igual o Gramado, porque Gramado só tem uma entrada, então fica mais fácil. No caso de Foz, nós temos entrada pelo Paraguai, nós temos entrada pela Argentina, nós temos entrada de avião, nós temos entrada que vem pela estrada, pela BR-267, entendeu? Então, fica muito difícil de você comensurar o volume de turista, mas eu creio que Foz do Iguaçu deve ter tido um turismo maior do que Gramado. Isso é uma coisa ainda que tem que eu acho que tem que juntar todas a sociedade organizada de Foz e pensar uma forma. Agora, é impactante porque, por exemplo, a Gramado não tem hotel, tem pouquíssimos hotéis. Gramado não tem aeroporto e Foz do Iguaçu tem aeroporto. E nós somos aí no ranking de hotelaria, nós somos, parece que o sexto ou quarto, se eu não me engano. Diria que Foz do Iguaçu tem 3 aeroportos. Porque o de Porto Iguaçu é do ladinho. Aqui, de Mingaguaçu, é 12 quilômetros daqui onde a gente está. Então, tem 3 aeroportos, né? Mas eu penso, sabe, Cristiano, foi até bom você fazer essa pergunta. Eu achei essa pergunta relevante e muito inteligente. Porque as pessoas ficam falando. E eu entendo que o turismo em Foz, ele é muito elitizado. Porque o Parque Nacional, ele é muito caro. E aí, se você parar a pensar, se fizer um estudo mesmo, creio, tá? Isso é uma opinião minha, tá? É um ponto de vista meu, mas eu acho que mais de 85% da população de Foz não visitaram as cataratas e não chegaram a visitar Itaipu por falta de recurso. Porque para pensar o seguinte, um pai de família que tem 3 filhos,
Então, se você botar ele, a mulher e os 3 filhos, vai dar R$100 para ele visitar o parque, porque o parque é R$19,90. Vou arredondei para 20 para ficar fácil o cálculo. Se ele for de carro, ele vai pagar brincando uns R$50 de estacionamento. Mas se ele não for de carro, só com os filhos, vai dar R$50 também. Porque é R$5 para cada ir, R$5 para voltar, total é 25 para ir, 25 para voltar, R$50 só de transporte. Então, brincando, ele vai deixar R$150. Por um chefe de família que é assalariado, você esquece. Muitas vezes é 10% do que ele ganha, mas é... E é fora que é o seguinte, chegar lá, você vai com criança, você tem filho, sabe como é que é. Você vai levar o filho em qualquer lanchonete. Eu quero picolé, eu quero refrigerante, eu quero aquilo. Nós vimos lá o preço de uma Coca-Cola, o preço de uma água, né? Uma água hoje está quase em torno de R$8 no Parque Nacional, entendeu? Então, quer dizer, é difícil. Por exemplo, a visita a Itaipu é só olhar o vertedouro, porque se entrar naquele passeio para você reconhecer, você tem que pagar uma nota considerável. Então, eu entendo que o Parque Nacional e a Itaipu deveria ser totalmente gratuito para os moradores de Foz. Essa é uma das bandeiras da qual que eu pretendo trazer a discussão com toda a sociedade organizada, discutir e ver o que é correto, o que é justo. Sim. Eu acho que é justo. É justo o morador pagar esse valor absurdo? Eu não acho. Tem coisas que a gente vê em Foz que, assim, tipo, o morador de Foz não paga para entrar no Marco das Três Fronteiras. Bacana, legal. Mas alguém de fora paga, acho que média de R$60, alguma coisa assim. Eu particularmente acho caro, né? Mas, beleza. Só que se existe também outros pontos, porque inclusive é administrado pela Cataratas S.A., o Marco das Três Fronteiras, que é a mesma administração. A Mesquita, ela cobra, parece que $30 para você entrar lá e para fazer a visita turística. Eu acho correto, entendeu? Isso é uma das coisas que a gente vai ter que estudar ali dentro da Conscienciologia. Eu acho que existe... Criar uma infraestrutura, por exemplo, se as pessoas querem agregar o turismo dentro para visitar, conhecer os acervos que nós possuímos, eu acho que nada mais justo que a pessoa pague um valor. Não sei se $20 ou $30 ou $40. Mas em todo mundo é assim. Você vai na França, você entrar em qualquer museu, qualquer parque, você tem que pagar. Sim. Então é justo. O fato não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar a conta, né? Entendeu? Professor Júlio. alguém tem que pagar a conta. E aí o impacto que a Itaipu deu para os moradores de Foz foi muito grande, né? Acabou com as nossas 7 quedas, então acabou com a nossa agricultura. Então eu acho justo que os moradores tenham certo privilégio. Né? Tá certo. Professor, o senhor mora ali na região da Conscienciologia também? Mora ali. Antigamente, eu acho que o senhor já resolveu essa situação, mas antigamente a galera ia lá para aquelas chácaras que tinha ali perto e era som alto a noite toda, né? E eu fiquei sabendo, rapaz, que o professor Júlio conseguiu uma alteração aqui, ó. Ele propôs para a Câmara a lei do silêncio, né, no município de Foz do Iguaçu, e que foram impactados... E quais foram os impactos dessa lei na comunidade? Então, o que eu fiz? Eu andei pesquisando, eu vi como é que funcionava em Maringá, eu vi como é que funciona em Londrina. Então, eu baixei essas leis, estudei e pedi a um vereador na época e aí o vereador, na época, era o Jairo, eu pedi ele, e ele simplesmente me negou de me atender, porque como eu sou da Conscienciologia, e aí ele achava que eu não deveria me atender, porque questão de princípios religiosos, conceito equivocado. Mas aí eu falei, tudo bem, é um direito que você tem, apesar de você ser vereador da cidade, ali mora católico, mora evangélico, entendeu? A Conscienciologia é uma ciência, não é religião, mas eu respeito a tua opinião. E aí o que acontece? Eu procurei o vereador Adnan na época, e aí o Adnan me atendeu, e aí ele estudou a lei, e aí ele fez a alteração. Ele incluiu os bairros, né? Cognópolis, o bairro Jardim São Roque, Jardim Niterói, Jardim Vitória, todos aqueles bairros ali adjacentes, eles foram atendidos também com essa lei. Por quê? Porque o pessoal ia com as chácaras,
o pessoal ali da Mata Verde também, o pessoal tem chácara ali, faz barulho e ficava até 6 horas da manhã, aquela pancadão, dorme? Ninguém dormia. Dorme. Então, isso foi uma solução, porque uma vez criada a lei, fica fácil do policial cumprir. Então, você ligava e antigamente você ligava, o policial, não posso fazer nada, não tem lei. Não tem lei? Deixa... Não, agora tem lei, então o cara pode impedir. Mas aí que tá, né, gente? Olha só, como que é a força do ser humano quando as coisas... ele quer mudar as coisas acontecem, né? O senhor era vereador, era deputado, o senhor tinha alguma... Então, Cristiano, isso é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa ligada ao movimento. Em Niterói, eu fiz parte da Federação da Associação de Moradores de Niterói. Eu fundei várias associações. Uma delas foi a de São Domingos, Graguatá e Boa Viagem. Fui presidente dessa. Nessa época, alagava a Avenida Brasil ali, Avenida do Rio Branco, na realidade. Para entrar dentro de casa, você tinha que entrar com água até a cintura. E chovia, e aí eu fiz um movimento e consegui resolver isso, né? O prefeito, ele queria inaugurar uma praça. Eu mobilizei todas as donas de casa, os moradores. Então, de manhã cedinho, todo mundo descarregava o lixo na praça. E aí, quando ele ia chegar lá para inaugurar, não podia inaugurar, porque a praça estava lotada de lixo. Aí, ele tentou isso várias vezes. Aí, ele me chamou no gabinete dele. Professor Júlio, eu quero inaugurar a praça. Prefeito, o senhor vai inaugurar a praça quando o senhor fizer um documento por escrito, tornar público de que o senhor vai resolver o problema do alagamento lá da avenida. E outra coisa, só acredito se o senhor colocar os manilhão lá na frente. Fora isso, o senhor não vai inaugurar a praça. Nós vamos continuar enchendo a praça de lixo até o senhor tomar vergonha. E aí, o que aconteceu? Ele fez um documento, assinou o documento, tornou público no jornal, na realidade, o jornal da cidade era o Jornal Fluminense, né? Tornou público e colocou o malilhão nas ruas, aquele malilhão grandão, sabe? Vai acontecer. Então, ele não tinha como tirar, né? Só a logística de levar lá e tirar, e aí ele conseguiu inaugurar, e hoje você vai lá, a avenida não alaga, aquela coisa todinha. Então, e eu sempre fui um cara atuante, né? Eu fui delegado... Mesmo sem ser vereador, mesmo sem ser deputado. Eu fui delegado da Federação da Associação de Moradores de Niterói. Quer dizer, sempre tive uma ação ligada para o coletivo, de cuidar das pessoas. Eu sempre fui um membro atuante dentro da sociedade, participava da ia para a Câmara, ia ver as pautas, entende? Sempre fui assim. Sim. Eu, sinceramente, eu acho que a gente precisa... Eu não quero puxar a sardinha aqui para lado nenhum, tá, gente? Quero deixar bem claro que o nosso Giverscast aqui, ele é democrático e a gente quer apresentar as pessoas que vêm aqui. Mas eu penso que se isso é incíntrico na pessoa, eu acho que tem que ser valorizado. Eu acho que a gente precisa de pessoas assim, representando a gente, né? Porque quanto mais pessoas assim, que tem isso por natureza, o senhor estava ganhando o quê com aquilo? Nunca. Mas eu sempre fui voluntariado. Então, Eu fui voluntariado, pra você ter uma ideia. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu pegava a barca, Rio Niterói, atravessava a barca e ia lá para a comunidade daquela igreja Exército da Salvação. Era uma igreja do Exército da Salvação que tinha um orfanato. E eu cheguei nesse orfanato e perguntei, o que vocês mais precisam aqui? Aí eles disseram, nós temos aqui, são as crianças. Eles que estão dando mais trabalho para a gente. Então eu vou dar aula para eles. E eu tinha só 15 anos de idade. Pegava a barca, pegava de Niterói e ia para Caxambi dar aula de graça. A minha mãe, meu pai não conseguiam entender isso. Pô, filho, por que você acorda? Eu acordava 5 horas da manhã, cara. Por que você acorda tão cedo? Vai lá para Caxambi dar aula de graça, que não sei o quê. E aí, até meus pais tinham uma certa dificuldade. Eu fazia isso naturalmente, por prazer. E eu dava aula para as crianças, né? De pintura, de desenho. Inclusive, até as freiras vieram me agradecer. Poxa, depois que você passou da aula, as crianças melhoraram e passaram a ter menos diarreia, menos problema. Ficaram mais felizes, aquela coisa todinha. E eu fazia isso como voluntário. Isso era coisa minha, coisa nata. Eu sempre fui voluntário, sempre fui. O serviço como vereador, eu penso que ele é voluntário, né? Eu penso que ele recebe hoje um salário porque é um trabalho.
Mas antes de ser um trabalho, é um voluntariado. Você está se doando para a cidade, né? Com certeza. E pensando justamente nessa questão de associativismo, de associações aqui, ó, vi também que o senhor foi responsável pela criação da AMAC, né? E presidiu a comissão provisória da Associação de Moradores e Amigos da Conscienciologia. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse papel, o papel da associação e a relação dela com o livro do Vasconcelos, que é a Democracia Pura? Então, na realidade é o seguinte, como eu sempre criei associações, sempre fui um cara ligado dentro dos movimentos associativos, eu propus criar a Associação de Moradores do bairro Cognópolis, que foi a AMAC. Então, eu fui o presidente dessa comissão. Como presidente, foi eu, o César Cordioli, o Alinor, o Ivan Ramos, né? Foram 5, o Geraldo, foram as pessoas que participaram na época como membros desse grupo para desenvolver. E aí nós publicamos no Diário Oficial, tem todo aquele trâmite de como se faz para se formar a associação. Aí chegamos a formar, aí fomos para uma assembleia de eleição da nova diretoria. E aí se elegeu o primeiro diretor, que foi o Ronaldo. Mas o mais importante foi criar um estatuto de associação de moradores baseado em democracia pura, proposto pelo professor J. Vasconcelos, né? Professor J. Vasconcelos. A ideia é que o seguinte, o que acontece com a maioria dos movimentos associativos? Isso é que eu percebo, que eu venho ao longo dos anos percebendo. É um grande erro que acontece na maioria das instituições no mundo inteiro, é assim. A pessoa é presidente da instituição e ele fica definido. Então, eu conheço gente que é presidente de associação há 28 anos, né? Então, isso, para mim, não renova o poder, não há uma oxigenação. Nós aqui da Conscienciologia, nós temos uma pegada um pouco diferente. Por exemplo, todas as nossas instituições nunca são os mesmos membros. A cada 2 anos há uma mudança de poder e aquele indivíduo ele não pode ocupar aquele mesmo cargo. Entendi. Então, na Associação de Moradores baseada em democracia pura, o cara que é presidente, ele só pode ser presidente uma vez. Ele não pode ser presidente pela segunda vez. Reeleito, entendeu? E isso também eu defendo na Câmara. Eu acho que a Câmara devia ser assim. Eu acho que a Câmara, o cara devia ser vereador, entendeu? Depois ele procurar outro pleito, mas não continuar. Então, você vê que na Câmara, às vezes, acontece o cara 7 anos vereador, né? Então, isso, para mim, eu acho que é um grande equívoco na sociedade. E a gente percebe isso na maioria das instituições. Sim. Então, a associação baseada em democracia pura, ela tem esse lado, né? Para ter uma ideia, nós também fizemos nos bairros adjacentes, eu trouxe o professor J. Vasconcelos, fizemos 9 oficinas com todos os moradores do Jardim Terói, Jardim São Roque, Jardim Vitória, e o professor Vasconcelos deu uma aula de democracia pura, explicando como é que funciona, e dali nós fomos discutir com toda a comunidade para o que eles queriam no bairro deles. E era interessante que todo mundo achava que ia dar campo de futebol. E aí só... É feita uma votação ali. Só que o sistema de votação não é aquele sim, não. A gente usa a escala de Likert. Então, por exemplo, quando as pessoas primeiro elas escolheram 3 coisas que eram mais relevantes para ela, nós pontuamos, deu 28 itens que eles gostariam de ter no bairro. Desses 28 itens foi levado para pontuação. E aí nós decidimos que os 10 primeiros seriam as prioridades que a gente ia atuar. E nesse trabalho, o que acontece? Quando você fala assim, o que é mais importante para você, o que é mais relevante? Um posto de saúde ou um campo de futebol? Aí, na pontuação, quando você faz na pontuação, que tem um valor de 1 a 5, né? O que é menos relevante para você é 1, o que é mais relevante é 5. Então, quando o cara faz a pontuação, aí, quando você soma os valores, aí o que deu? Deu posto de saúde em primeiro lugar, o segundo foi o CEMEI, o terceiro foi a academia do idoso. E depois, qualidade de vida, educação e saúde. E depois foi o asfalto. E todas essas reivindicações
estão lá no bairro e aconteceram. Sério? E o trabalho... Existe uma citação do livro dele dessas ações que o senhor... Sim, justamente. O professor Vasconcelos faz essa citação nesse livro. Que o senhor executou essas... Executei essas ações. Então, por exemplo, eu ensinei a comunidade, não foi só eu não, tá? Teve o Ivan, participou, o Alinor, a doutora Regina também foi a protagonista, muito importante, entendeu? As enfermeiras do posto de saúde do Jardim São Paulo. Mas teve alguém que teve que tomar a frente, né? Se você não tiver... Eu simplesmente só ensinei a estratégia de como se aprova um posto de saúde. Para você aprovar um posto de saúde num bairro, você tem que participar do Conselho Municipal de Saúde. Então, nós fomos lá, um grupo de abnegados moradores, dedicados, foram lá para a Conferência Nacional de Saúde e lá eu ensinei como é que eles iam fazer as articulações para aprovar. Uma vez aprovado no Conselho, aí nós convidamos os candidatos a prefeito e fizemos os candidatos assinar candidatos a prefeito, os que não era prefeito na época, que iam concorrer, que na época foi o Chico e foi aquele Reni Pereira. E eles assinaram um documento, o Reni ganhou, aí o Reni estava com dificuldade de executar, aí nós fizemos, gente, vamos fazer uma pedra fundamental, fizemos uma placa, aqui é o posto de saúde, botamos lá, trouxemos a imprensa, fizemos um tumulto ali na frente, quer dizer, deixamos o prefeito de saia justa, porque ele assumiu o compromisso. Sim. E uma vez aprovado no Conselho Municipal, tem que ser atendido, porque se ele não fosse atendido, a gente ia judicializar ele na Defensoria Pública? Defensoria Pública, Caramba, professor, olha só, gente, que articulação bacana que a sociedade pode fazer muitas vezes e não sabe que pode fazer, né? Para ter uma ideia, nós chegamos a colocar mais de 350 moradores numa assembleia. Quem conhece a Associação de Moradores sabe, colocar 20 pessoas numa assembleia é muito difícil. Nós colocamos mais de 350. Teve uma delas que nós chegamos quase a colocar 1.000 e poucas pessoas. Caramba. Olha, gente, a gente está em período de eleição, Para fundar a MAC, nós colocamos 198 moradores. Caramba. Não, é realmente impactante, porque assim, você vê que é uma corrente do bem se estendendo, né, para várias outras coisas. E além do posto de saúde, foi o CEMEI. Foi o CEMEI. Foi a academia. E a ideia da academia... E outra coisa, o posto foi discutido com a comunidade. Esse posto não é aquele posto que o Paulo chegou e construiu, decidiu ele lá na caneta, decidiu, não. Foi discutido com os enfermeiros, com os agentes comunitários. Como que ele deveria ser? Com os médicos, com a comunidade. Então, esse posto foi um posto discutido como que ele deveria ser, como deveria ser formado. E foi discutido com a Secretaria de Obra, quer dizer, foi um negócio bem discutido mesmo. Aqui, ó, e lá no bairro Cognópolis, o senhor foi um dos pioneiros no Conselho dos 500, né? Como foi esse processo da criação do estatuto qual a importância dele para a comunidade hoje? Então, o Conselho do 500, a gente tentou formar o Conselho do 500, que é um modelo que existe na Grécia, né? E lá na Grécia funcionava assim, reunia 500 moradores e eles iam para a praça pública discutir as decisões, as políticas públicas que eles iam adotar. Era o voto sim, não, levantava o bracinho. E nós tentamos trazer. Tanto é que a gente tem um projeto chamado Ágora, que é fazer uma praça, né? Um anfiteatro aberto e que as pessoas vão discutir políticas públicas, né? Por exemplo, uma das políticas, transporte, tarifa zero, né? Vamos discutir isso. Mas você acha que é possível, professor, aqui em Foz do Iguaçu, ter essa situação de tarifa zero? Você acha então, já existe em 106 cidades no Brasil. Cidade que tem menos condições do que Foz do Iguaçu. Porque Foz do Iguaçu é uma cidade privilegiada. Eu vou citar, por exemplo, Caucaia é uma cidade do Nordeste com 320 mil habitantes, 350, se não me engano. Lá ele usa a tarifa, o STARF, para taxar e conseguiu o transporte público. E aí ele Salvo consegue... engano, uma cidade do litoral do Paraná também tem, né? Tem. Aquela... Guaratuba... Matinhos. Tem. Ele usa o STARF. O Paranaguá, ele taxou o Porto Seco, o Porto Paranaguá. E com isso ele tem transporte gratuito.
Foz do Iguaçu tem o privilégio de ter. Nós temos o Porto Seco, que nós podemos usar. Nós temos o Parque Nacional, que nós podemos usar. Nós temos o Royce da Itaipu, que nós podemos usar. Nós temos o Staff também e tem o IPTU progressivo. Então, tem 5 opções para você tentar trazer, ver qual o modelo mais adequado para a gente... E nenhuma dessas opções aí, de repente, aumentaria o imposto do contribuinte? Não, de jeito nenhum. Entendeu? Porque o que você faz? Você não vai contribuir, não é o imposto do contribuinte de Foz. Seria o contribuinte fora de Foz, você está entendendo? E aí o que acontece assim, a tarifa zero já existe no mundo inteiro. Entendeu? Então, por exemplo, na França tem algumas cidades, em Portugal algumas cidades tem, no Brasil tem 106 cidades. Agora, o que é mais relevante não é só o fato de ter o transporte tarifa zero, é o impacto que ele dá na saúde. Na saúde, para ter uma ideia, ele dá um impacto de 87% na melhoria de qualidade de vida do cidadão. Quando um médico prescreve a receita para ele ir lá para um fisioterapeuta, ele tem que ir com ele e o acompanhante para fazer a fisioterapia. E a fisioterapia não é uma vez por semana, às vezes é 3 vezes na semana. E aí você calcula o seguinte, vamos botar a tarifa R$5, que é o preço. 2 pessoas, R$10. Para ir, né? Para ir, entendeu? Então, eu fiz o cálculo, dá R$240 por mês. Qual é o indivíduo que é assalariado, que tem condição de pagar R$240 por mês? Se ele está fazendo um tratamento, aí fora remédio, aí fora isso, fora aquilo. E aí, quer dizer, então, isso é só na saúde. No comércio, eles observaram que quando eles colocaram em transporte tarifa zero, teve um acréscimo de 40% na economia do município. Porque aquele indivíduo que deixou de pagar o vale-transporte, ele pegou esse dinheiro e passou a usar na economia local. Você está entendendo? O empresário deixou de pagar também o vale-transporte por empregado. Então, ele também teve uma economia. Então, o impacto na economia teve um acréscimo de 40%. Então, você vê como é que é. Não é só isso, não. Na saúde mental do idoso, foi 70%. Ele saiu de casa, né? Tá passeando, né? E aí, não é só isso, porque o que acontece é o seguinte, o que acontece com o idoso? Você lembra do meu tempo, por exemplo, a gente ia almoçar na casa da nona, né? Da vozinha, né? Ia comer aquele macarrão com galinha, com frango assado. Era o domingo. O domingo, para mim, é a coisa mais gratificante. E aí, o que acontece? Hoje, pro filho levar a esposa e as crianças para ver o avô, ele tem que pegar o transporte. E aí, o custo disso? Como o transporte é gratuito, essa ida e vinda do filho de visitar a casa dos pais, isso se tornou uma saúde mental. Então, a saúde mental do idoso melhorou, porque ele oxigenou, ele passou a receber a visita do filho, entendeu? Então, vira essa relação da proximidade familiar. Olha, professor, eu admiro, assim, a tua iniciativa em relação a esse ponto de Foz. Mas eu coloco também, assim, que é preservar pela qualidade, né, do serviço. Porque hoje, mesmo sendo pago, e sendo pago caro, viu, gente? A gente paga vale transporte aqui para os nossos colaboradores, a gente sabe o quanto que é e é alto o custo. E é ineficiente o serviço. Você não tem ônibus na hora certa. Tem um colaborador nosso que, para pegar ônibus, para ele chegar aqui dentro do horário, ele tem que andar, acho que 7 quadras, porque lá no bairro dele passa só a cada 1h30, entendeu? E aí ele reverteu o valor do ônibus pro Uber. Isso. Entendeu? E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. A minha sogra fazia fisioterapia no centro, ela mora ali no Belvedere. O ônibus não passa mais dentro do bairro como passava antes, passa só na Tancredo Neves. Então, assim, eu acho que é pertinente, vamos apoiar a causa, inclusive, de ter uma tarifa zero em Foz do Iguaçu, mas de ter um serviço eficiente. Então, mas eu proponho uma outra mudança também. Antes de se implantar a tarifa zero, eu acho que nós temos que reestruturar o transporte em Foz. É porque o transporte público de Foz do Iguaçu é um problema muito sério que vem se acarretando há tempo.
eles estão trocando pneu do ônibus com o carro andando. Essa é a verdade, né? É verdade mesmo. Então, mas o que acontece? Nós temos, por exemplo, 5 distritos sanitários. O que eu estou propondo? É criar um terminal em cada distrito sanitário. Então, você fazer um ônibus circular de 5 em 5 minutos, circular todas as ruas do bairro. Não sei se todas, mas aí eu acho que tem que trazer engenheiro de tráfego, de logística e tal. Trazer as universidades, trazer toda a sociedade organizada, estudar um transporte eficiente. E aí, o exemplo que eu dou é exemplo de quando eu estive lá fora. Você tem um ônibus que circula o bairro. Ele vai até o terminal. Do terminal, ele tem um entroncamento, uma linha fixa do terminal. Então, imagine, por exemplo, o morador da Vila A tem um terminal. E ele quer se conectar com o terminal do centro. Então, a linha é direta, ela não para. Essa linha é direta, é um expresso. Então, a linhas para os terminais é expresso. Então, eu consigo ir a qualquer lugar de Foz do Iguaçu se eu tiver esse sistema formato estrela, em formato de 5 terminais, em ponto estratégico. Tá entendendo? Entendi. Mas de forma, por exemplo, eu tenho um ônibus que circule todos aqueles bairros adjacentes ali. Por exemplo, Cognópolis. Você tem um bairro ali, circula. Por exemplo, hoje, eu moro há quanto tempo? 28 anos em Foz. A Maria Bubiac, até hoje, não tem um ônibus que passe na Maria Bubiac. Como é que ficam os moradores? Entendeu? O Jardim São Paulo, na época que o posto de saúde era no Jardim São Paulo, os moradores do Jardim São Roque, para eles se locomover até Jardim São Paulo, era 3 quilômetros para ir a pé, 3 quilômetros para ir, 3 para voltar. Imagina o idoso. Não, entendeu? Tá então, uma coisa que a gente vê em Foz do Iguaçu é loteamento saindo para dar com pau. É lançamento de loteamento aqui. E, graças a Deus, a cidade está crescendo. Ótimo. Mas será que essas importâncias estão crescendo junto? Não, né? não. Tanto é que você, por exemplo, o CEMEI, que foi criado no Jardim São Roque, hoje está deficitário. Nós estamos 325 crianças fora do CEMEI. Olha só. E fora que o CEMEI, ele deveria ser tempo integral. Por quê? Por que tem que ser tempo integral? Porque a mãe deixa a criança lá para ela poder trabalhar. Não, lá é meio período. Então, a mãe deixa a criança e depois ela tem que pegar a criança. Como é que vai? Quer dizer, aí paga uma pessoa por fora para cuidar. Para cuidar. Entendeu? Então, Professor, você precisa fazer essas coisas. O senhor, ali, falando de ônibus, né? O senhor propôs a criação da linha 325A, que liga o hospital da Unimed, acho que é lá o bairro do Futuro, né? A Conscienciologia. Qual foi o impacto dessa linha de ônibus para os moradores de Foz do Iguaçu, daquela região? Então, ele não teve um impacto tão relevante porque a linha não durou muito tempo, tá? E aí, o que acontece é o seguinte... Mas conseguiu trazer. Não, consegui trazer. E não teve tanto... divulgação do poder público, entendeu? De comunicar os síndicos, aquela coisa todinha. E a linha, ela não foi atendida a contento, porque a ideia era ela ir entrar na Rua da Cosmoética e descer e ir até o final da Rua da Cosmoética, porque tem um monte de gente ali, entendeu? Ele tem aquele do Tureta, ele mesmo falou assim, poxa, eu tinha que trazer... Que é do hotel lá, do Interlude, aquela rua? Interlude, então, você descer aquilo tudinho lá embaixo, que aí você pegava o CAEC, pegava ali, pegava os hotéis, pegava as casas, tem vários residentes ali. Tem muita gente que trabalha no hotel. Então, ali. o que acontece? Então, Como é que aquela galera chega para trabalhar lá no hotel, gente? Então, isso é uma das dificuldades que o hotel tem, entendeu? A dificuldade de conseguir funcionar para trabalhar. Se o cara não tiver carro, esquece. Entendeu? Não, é sem chance, ó. E quais intervenções políticas, professor, que o senhor já fez na cidade ou na Câmara? Quais ações, né? Que mesmo que o senhor nunca foi vereador, o senhor nunca foi deputado, o senhor teve conhecimento, sempre admiro, inclusive, o senhor pelo conhecimento que tem, mas fez muitas ações, como eu citei aqui, que foram maiores do que vereadores que estiveram por lá por 4 anos. Né? Quais as ações que o senhor fez que o senhor considera assim de alto impacto, que foi mais relevante para a cidade de Foz do Iguaçu e para a região? O mais relevante foi quando eu pedi audiência pública da Perimetral Leste. Eu pedi uma audiência pública, na época o vereador era o Queiroga que fez a audiência pública. Nós conseguimos colocar 960 moradores na audiência pública. E o nosso pessoal, nós temos arquitetos, engenheiros, membros lá da Conscienciologia, eles
propuseram um projeto de perimetral, porque esse projeto perimetral, ele é equivocado, porque ele entra dentro da cidade. E nossos engenheiros e arquitetos propuseram a perimetral mesmo, fazia no perímetro. Fazia toda a volta. Nós contratamos uma empresa de arquitetura e ela é perimetral para o tamanho da cidade hoje, né? E nós apresentamos esse projeto, demos de graça esse projeto na época para os vereadores, para o DENIT, para o prefeito, na época era o Reni, para a Polícia Federal. Todo mundo foi discutido, aquela coisa todinha. E aí, simplesmente, eles não se interessaram pelo projeto, não olharam, acho que tinha interesse que a gente não sabe de onde vem esses interesses, por que passar em cima do centro? Porque provavelmente pega algumas terras privilegiadas, só Deus sabe como é que funciona isso. Não acontece isso em Foz não, professor. Coisa na tua cabeça, não acontece em Foz não. Então, mas isso foi uma ação e nós conseguimos colocar, foi a Câmara de Vereadores, a audiência pública que o maior número de pessoas presentes. Na época, o Budel, ele virou para mim, poxa, Cajulinho, impressionante mesmo a tua capacidade de mobilização. Na realidade, não é só a minha. Na verdade, foi toda a sociedade que eu participo, né? Muitos abnegados membros, né? da Conscienciologia que ajudaram a articular, né? Sozinho a gente não faz nada, né? Sim, mas eu só propus a audiência pública, né? O Fred, ele era o presidente da Unicim também, ajudou, quer dizer, todo mundo. O senhor citou aqui um ex-prefeito da cidade, Reni Pereira. A cidade, ela foi sucateada por muito tempo, né, professor Júnior? O cidadão de Foz do Iguaçu, ele está cansado já, né? Eu acho que a gente precisa de mudança, entendeu? Mudança e inovação. Mudança por quem está defendendo a gente na Câmara de Vereadores, né? E inovação, independente do prefeito que entrar hoje. Ele tem que ser inovador, ele tem que trazer inovação. E toda inovação, ela faz parte de mudança. Só que eu tenho para mim que mudanças são coisas que podem ser voltadas para o lugar onde estava. Se eu mudar essa xícara para cá, eu posso voltar com ela para cá de novo. Eu desmudei. Eu acho que Foz do Iguaçu precisa de uma transformação. Por que transformação? Porque eu nunca vi uma lagarta que virou borboleta voltar a virar lagarta. Isso é transformação. Foz do Iguaçu precisa desse tipo de processo. Pessoas comprometidas ao ponto de fazer algo pela cidade que não volte mais do jeito que era antes. A gente teve situações aqui no passado, época do prefeito Hari Daijó, que foi um holocausto na cidade, na saúde pública e tudo mais. E a gente viveu novamente tudo isso dentro do mandato do ex-prefeito Reni Pereira. Como que o senhor vê o futuro da cidade, olhando para o cenário político que é pelas opções que a cidade tem aí para os próximos 4 anos? Então, você tinha me perguntado, só para voltar para a pergunta anterior, depois eu continuo nessa. Uma das coisas mais importantes que eu deixei para a MAC foi a utilidade pública. A MAC hoje tem utilidade pública. Foi na época da gestão do Molina, que era dentista, foi presidente da associação, e aí eu ensinei como conseguir o título de utilidade pública, toda a estrutura, eu orientei, dei a consultoria, depois fui até a Câmara, levei o projeto, consegui aprovar na Câmara, depois levei para a prefeita, na época, depois que o Reni foi cassado, a Ivone, a Ivone meteu a caneta e aprovou. Hoje a MAC tem utilidade pública. Isso foi uma ação minha também. Quer dizer, então você vê, mesmo eu não sendo membro da Associação de Moradores, eu continuo colaborando, atuando, e muitas reivindicações que hoje tem dentro da
do bairro Cognópolis, geralmente é através... Eles me solicitam a demanda e eu, como tenho acesso, network, né, político, essas coisas todinhas, eu consigo azeitar e reunir com... Seja lá do diretor da Copel, o diretor da Sanepar, o prefeito. Então, sempre eu tenho essa ação. Isso faz parte da minha vida. E eu faço isso com prazer e com, assim, com uma clareza, com um princípio, com uma honestidade muito clara. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa. Agora, o que você está falando, eu acho que Foz do Iguaçu, ela peca, porque as pessoas não têm projeto. Então, na época do Felipe, por exemplo, eu propus Felipe, lá em uma prefeitura, vamos conhecer a prefeitura, que o prefeito pegou 3 membros da Secretaria de Saúde, 3 funcionários da Secretaria de Obra, 3 membros da Secretaria de Educação. De cada secretaria, ele pegou 3 membros. Mandou para Brasília. Vocês vão ficar 1 ano aí para treinar como captar recursos. Ele fez uma secretaria de planejamento. O que falta em Foz do Iguaçu é isso. Uma secretaria de planejamento, fazer planejamento. Porque dinheiro tem. Existe dinheiro. Existe emenda positiva. Um vereador tem direito a uma emenda positiva de 1,5 milhão, cara. Você acha que quanto que tem um deputado? Nossa, só um deputado estadual. E um deputado federal. Deve ter muito. E um senador. E o ministério também tem. Você está entendendo? Então, mas só que o que acontece é o seguinte, não tem projeto, o pessoal não sabe fazer projeto, só não sabe captar recurso. Existe recurso à disposição. A minha esposa, ela foi diretora na época da Kátia. Eu trouxe a Kátia para ser secretária, ajudei. Fui um dos que fez o movimento para dizer a Kátia. A Kátia é nutricionista, tem doutorado em saúde pública, é revisora de 5 revistas científicas indexadas, e ela escolheu a doutora Regina, que tem doutorado na USP, né, para ser diretora de saúde coletiva. E ela, junto com a Regina, fizeram muitas mudanças de saúde que teve aqui em Foz naquela época, foi graças a Kátia e a Regina. Mas aí depois, por movimentos políticos, né, tiraram... isso foi um grande erro, um grande equívoco, né? São coisas que, como eu te citei, né? Podem ser mudadas, né? A Kátia, ela saiu, mas por que saiu? A gente não sabe, né? Tem aquele negócio de... Então, o que acontece? O erro que existe dessa cidade é isso. É não ter uma secretaria de planejamento com pessoas, mas não pode ser uma pessoa. Você tem que ter 3 pessoas para cada pasta, para eles estudar. E lá em Brasília, eu sei que eu estou falando, por quê? Porque eu sei como que funciona lá os ministérios. A minha sobrinha, ela trabalha na Secretaria da Presidência da República. Sai presidente, tá lá. Tá lá. Eu estive lá em Brasília e vi lá os projetos, como é que entra, como é que sai. E aí eu vejo como que nós perdemos dinheiro porque nós não sabemos fazer projeto. Você acha que hoje os vereadores que a gente tem representando a gente na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu têm esse conhecimento de captação de recursos? Olha, eu não sei porque eu não conheço todos os vereadores, né? Mas eu posso falar o seguinte, eu acho que o grande erro é você ser vereador de uma cidade e você não botar a pastinha debaixo do braço e ir lá na Câmara do vereador, Câmara Estadual. Qual é o meu partido, né? PSDB e Cidadania? Eu tenho deputado federal, eu tenho deputado estadual. Eu tenho senador também, então eu tenho que bater na porta desse cara. Dizer, olha, eu sou vereador lá de Foz do Iguaçu, tive tantos votos. Então, o que você pode fazer pela minha cidade? Estou querendo esse projeto. Só que você tem que chegar para o cara, apresentar o projeto, não é falar. Você tem que apresentar um projeto escrito, calculado, estruturado, da onde vai tirar o dinheiro, como vai fazer. Você me ensinou isso, cara. Você está lembrado de como você faz a proposta? Você tem que dizer da onde vem o dinheiro, como é que você vai fazer esse dinheiro. Não é chegar lá e fazer. Problema seríssimo que nós temos aqui, um monte de gente aí com problema de cachorro. Coisa simples, existe a UBS Pet. Coisa fácil de ser implantada. Para pet, UBS para pet. UBS Pet.
entendeu? Que tem lá veterinário, tem técnico de zoonose, tudo trabalhando dentro da UBS, né? E eles atendem gratuitamente a população de cães e gatos. E a população de baixa renda, ela ganha a ração de acordo com o peso do animal. Se tem um animal de 3 quilos, então ganha um pacote de ração para durar aquele mês. Tem que fazer uma passeata com os caramelos, gente. Fazer uma passeata com os caramelos para pedir isso aí para fora. E fora isso, que o tutor que é cadastrado nessa UBS Pet, ele tem direito a atender todos os seus animais resgatados gratuitamente. E nessa UBS Pet tem vermificação, tem castração, vacina, tudo, atendimento todo em geral. E existe, eu falei só da UBS Pet, existe a UPA Pet. UPA Pet. E existe o programa do governo federal para isso, cara. Existe recurso. Você tá entendendo? Só que o cara não pode ficar só na rede social, e não é assim. Sim. Você tem que correr atrás, você tem que estudar. Tem tantas famílias aí que escolheram ou que não podem ter filhos e que optaram por ter um pet, que faz tanta diferença na vida deles, né? O pet, ele ajuda em processos emocionais, né? Recuperação. Você é formado em jornalismo. Eu sou da área da comunicação e relações públicas, né? Então, você estudou para isso, você entende. Então, é a mesma coisa. Eu acho que o grande erro é a pessoa querer abraçar uma carreira desse nível dentro da área política e não estudar, não se formar, não buscar conhecimento, não se assessorar de pessoas competentes para poder ajudar. Nós temos que realmente fazer projetos exitosos que existe condição. O dinheiro está lá. Só que o dinheiro não é igual o Didinho. Quem quer dinheiro igual o Silvio Santos. Oi, quem quer dinheiro? Professor, o senhor falou aqui também, ó. A gente bateu um papo antes para eu criar elemento, né, gente? O professor, ele valoriza muito essa parte de pegar a pastinha e estudar. E aí ele colocou aqui, ó. O senhor mencionou a criação de uma lei para os secretários municipais possam ser qualificados na área de atuação. Ser técnicos dentro da área de atuação, os secretários. Pode nos falar mais sobre essa importância, a importância dessa proposta de que os secretários têm que ter conhecimento dentro da área de atuação? Eu sei que eu vou puxar uma briga muito grande, né? É porque... Não, deixa eu falar, deixa eu começar. É assim, eu vejo que... ganhei para prefeito. Agora vamos ver quem que é mais próximo para eu dar uma secretaria para ele cuidar para mim, né? Quem que é meu amigo? Eu sei que tem muitos vereadores aí que talvez não vão gostar, e é outra coisa, pré-candidato também, mas eu tô pouco preocupado com eles. Também a preocupação não é essa. A ideia, na realidade, é o seguinte, eu entendo o seguinte, se você quer construir tua casa, você não vai chamar um médico para construir tua casa, você vai chamar um engenheiro, né? Se você quer consertar teu carro, tu vai chamar um mecânico. Então, nada mais justo de que o cara que for ocupar determinadas pastas do governo tenha uma formação. Nós tivemos aqui, na Secretaria de Saúde, uma gestora que só tinha o 2º grau. Ela não tinha formação nenhuma na área de saúde. Então, isso é o caos. Por que hoje nós estamos capinando, entendeu? Patinando nas coisas? Porque se coloca gestores sem ter formação da área do assunto. Então, eu entendo que tem que ter uma lei em que coloque como obrigatório, só pode ocupar a pasta da saúde a pessoa que tiver formação. Lógico, a lei ela vai ter critérios, que eu não quero falar aqui agora, porque eu acho que não é o momento. Mas ele vai ter os critérios para que as pessoas possam ocupar aquele cargo. E o prefeito só vai poder nomear aquele indivíduo que tiver aquele cumprir o critério. Se ele não cumprir o critério, existe o Ministério Público que nós vamos acionar e obrigar que ele cumpra. Então, por exemplo, você não pode colocar, por exemplo, uma pessoa para ocupar a Secretaria de Obras se ele não tem formação. Se ele não sabe o que é um andaime, né? E aí também existe uma outra coisa que eu acho que é muito relevante, é o seguinte, uma coisa é você administrar uma empresa privada. Outra coisa é administrar uma empresa pública. E aí o que acontece?
eu acho que uma das coisas é ter a formação, uma graduação, uma pós-graduação na área de gestão pública, porque é diferente. Gestão pública, gente, é totalmente diferente de gestão privada. E isso as pessoas não conseguem entender, é diferente. Quer ver uma coisa? Eu visito alguns prédios da prefeitura, eu vejo... Aqui na tua empresa, você tem uma cozinha, você tem um banheiro decente. Tem algumas secretarias, cara, que dá dó. Caramba. O funcionário come na mesa. De onde ele trabalha. E às vezes ele vai trabalhar, ele lá pega o prato, lava aquele prato que ele comeu no banheiro, cara. Lá na pia do banheiro. E aí, a prefeitura vai lá, autua o empresário, porque está com alguma calçada irregular, um banheiro irregular, mas ele não faz o dever de casa. E aí o funcionário público é maltratado. Essa que é a realidade. Os nossos funcionários públicos, eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu pro funcionário público. As pessoas que falam mal do funcionário público porque não sabem o que o funcionário público passa. Você tem móveis todo caindo aos pedaços, móvel podre, velho, carcomido, cadeira desconfortável, entendeu? Quer dizer, o funcionário público, ele é maltratado. Nós precisamos humanizar mais isso. E aí você sabe, se você vai para um prédio, nós gastamos 1.600.000 de aluguel, cara, por mês, cara. É muita grana. Entendeu? Você vê a Unimed agora fez um hospital incomodado. A construtora construiu o hospital todinho equipado, ela vai pagar aluguel durante 20 anos e o prédio depois de 20 anos vai ser da Unimed. Quer dizer, então existe estratégia. O que está faltando com o nosso gestor? Aquilo que eu falei. Planejamento. Foz do Iguaçu não tem planejamento. Entra gestor, sai gestor e eles não têm planejamento. Entendeu? Então eu acho que é um dos maiores cânceres da nossa cidade é isso, é a falta de planejamento. E essa cidade que eu falei, o prefeito fez isso. Ele colocou funcionário público. Ah, entendi. Entendeu? E aí formou de forma que quando o funcionário for aposentar, ele já treinou um outro funcionário novo, e aí todo mundo sabe como captar recursos, sabe bater na porta correta, porque cada ministério tem o local certo, aonde colocar os arquivos. Como que eu vou fazer? Entendeu? Certo. Professor, a gente está encaminhando para o nosso final aqui do nosso bate-papo. Eu acho que foi muito produtivo, deu para entender, deu uma aula de política aqui para mim hoje. Eu queria saber como que o senhor vai se manifestar, né, para pedir apoio aí para as pessoas. Qual que vai ser a estratégia do professor para ter apoiadores, né? Na realidade é o seguinte, eu vejo que eu tenho lá o meu grupo, né, de moradores que eu faço parte da Conscienciologia. Mas eu tenho um trabalho, sim, relevante, muito grande dentro dessa cidade. Então, tem algumas pessoas que já me conhecem há anos. E eu estou colocando a minha cara, tapa para ver qual é, entendeu? E aí, se eles acharem que eu sou relevante para a cidade, para ajudar a construir, ajudar a melhorar, eu sempre parto do princípio seguinte: eu não sou uma pessoa de ficar brigando das coisas por brigar. Eu acho que se entra qualquer prefeito que entrar nessa cidade, eu não vou fazer oposição por oposição. Eu acho que tem que ser aquela oposição responsável. Então, eu vou pegar o projeto, vou ler o projeto, e se eu puder fazer adendo, melhorar o projeto, corrigir o projeto, e aí mostrar para o gestor: olha, teu projeto é legal, mas eu acho que se você entrar por esse viés, você vai atingir mais gente, vai se beneficiar. Então, eu penso desse jeito. Eu acho que é caminho por aí. Se eu sentir que o gestor está fechado e ele não está proposto a nenhuma alteração, nenhuma coisa, eu vejo que essa lei que ele está propondo vai ter impacto que não vai ser um impacto agradável à sociedade, eu vou votar contra esse projeto. Independente se o meu partido lá decidiu que eu tenho que votar. Eu não sou desse jeito. Tá? Eu voto de acordo com a minha consciência, com o que eu penso, com o que eu estudo. Com seus valores, Com seus valores. Bacana. Professor, foi uma satisfação estar aqui contigo, batendo esse papo, né? Entendendo de política, vendo que é possível fazer mesmo quando você não é vereador.
Mas quando você tem o conhecimento, fica melhor ainda, né? E eu acho que vamos amarrar esse povo, galera. Vamos amarrar esses candidatos aí a prefeito. Vamos trazer proposta para eles. Vamos deixar eles se comprometer. Porque o melhor para nós é o melhor para Foz, entendeu? Eu tenho certeza que se você olhar para a tua região, ver quem que é o seu vereador aí na tua região, quem que é o cara que você quer apoiar, traz ele pro teu lado, chama ele, vamos desafiar os prefeitos, aí os candidatos a prefeitos, faz essas jogadas aí que o professor Júlio trouxe para nós, porque eu acredito aqui que o professor Júlio, além de querer contribuir com a cidade, acho que também passou aqui a mensagem que é possível várias outras pessoas fazer também, né, professor Júlio? Ninguém é vereador sozinho lá, né? E outra coisa, eu me coloco à disposição de qualquer tipo de ideia, de projeto, eu me coloco à disposição de discutir, ampliar, porque eu acho que o projeto, ele não é meu. E o projeto também não é do prefeito. Sim. O projeto é da cidade, entendeu? Então, eu acho que você, quando tem uma ideia, ela tem que ser compartilhada para com todos, que seja todos beneficiados. Bacana. Eu acho que a ideia é essa. Show de bola, mas professor Júlio. Eu agradeço, viu? Agradeço de coração de estar aqui, de estar falando um pouco de mim, do que eu sou, do que a gente pretende chegar lá e fazer alguma coisa por vocês. Mas eu fico agradecido, Cristiano, de coração mesmo. Obrigado por tudo. A gente que agradece aí pela aula de política hoje, né, com o professor Júlio. E espero vê-lo aqui mais vezes, professor, né? A porta da RP Comunicação, os microfones aqui do Givers Cast estarão sempre abertos aí para você e para os seus projetos também, tá bom? Antes disso, eu queria que o senhor desse um feedback para nós, professor. O que o senhor achou do nosso estúdio, da nossa estrutura, quanto empresa, quanto profissionais que te atendeu desde a recepção até aqui no nosso estúdio? Então, Cristiano, na realidade, nós temos uma rádio, né? A Professor tem uma rádio. O meu amigo César Cordioli, ele elogiou muito o estúdio. Ele falou assim, cara, o estúdio lá é muito bom. Poxa, melhor do que no meu estúdio. Então, eu estou no estúdio bom, sou bem atendido aqui, entendeu? Agradeço por isso. Você sabe que a gente teve o primeiro podcast com o Arandu e o Joel, né? Quer dizer, o professor Júlio já é pioneiro aqui na nossa cidade. Eu trouxe o Joel, né? Falei do Joel, a importância do podcast. Estou trazendo outras pessoas para participar do podcast, para ter o podcast. O doutor Ivan hoje tem o podcast dele aqui, né? O Ivan, meu amigo, né? Aí você viu lá que tem outras pessoas que estão querendo fazer o podcast, né? Então, as coisas vão surgindo. Eu trouxe eu entrevistei o Aralan, propus lá que o Observatório tem o seu podcast, então ele já está estudando a possibilidade. Que bacana. Trouxe agora a nossa amiga governadora, né, Maria Goretti, o Tenente Janke, do Rotary, né, Costa Oeste. O professor Júlio tem o podcast aqui chamado Bola Toda, gente. Vai lá no próprio YouTube aqui, procura lá Bola Toda, é um podcast fantástico também, fala de vários assuntos bem bacanas. E aí eu falei, né, a importância do Rotary ter o podcast. A governadora ficou empolgada e ela vai estudar, vai junto com... Que bacana. Quer dizer, eu acho que o caminho é esse. O caminho é a rede social, né? E você tem que fazer alguma coisa. E o podcast é uma das formas democráticas da gente trazer as discussões, ampliar as ideias, entendeu? E é uma coisa bem democrática, porque a pessoa vai lá para a rede social, eu não concordo, não sei o quê. Tem os haters, tem quem gosta, tem quem não gosta, né? Mas você dá o acesso à informação, né? Você viu que quando eu trouxe aqui a veterinária, ela falou coisas aqui, gente, cara, eu não sabia disso. Teve gente que me encontrou na rua muita informação, e me agradeceu. Falou, olha, aquela doutora, eu não sabia disso. Quer dizer, entendeu? Você vê que, como a importância disso, né? Você traz informação, né? Sensacional, professor. Obrigado pelo feedback, tá? E, gente, acompanha aí nas redes sociais, @GiversCast. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Fica ligado, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Ó, beijão no coração. Até o próximo episódio. Valeu! Ei, vem cá, você sabe por que os grandes players do mercado a cada dia tem mais seguidor, mais vendas e mais dinheiro no bolso? É claro, você deve estar pensando, porque eles têm uma equipe enorme de tráfego, de gestão de conteúdo, mas você pode ter certeza que cada player desse que você pensou está numa bancada de podcast.
O podcast a cada dia mais está ganhando mercado e está caindo no gosto do povo. Se você tiver um podcast para chamar de seu, você pode convidar autoridades, pessoas que possam dar prova social do teu trabalho e com isso você aumentar o seu campo de visão em relação àquelas pessoas que querem comprar de você e muitas vezes nem sabem que você existe. Por isso eu convido você a vir conhecer o estúdio profissional de podcast aqui da RP Comunicação. Um estúdio lindo, gente, personalizado de acordo com as cores aí da sua marca, da sua empresa, e aqui nos nossos armários você pode fazer a decoração que você achar que é necessário. Venha agendar um horário e faça um episódio conosco sem custo nenhum para você viver essa experiência do que é estar dentro de um podcast. Gostou, né? Estúdio lindo. Tá esperando o quê? Para vir ter mais visibilidade conosco e aumentar suas vendas e autoridade dentro das redes sociais. Vem pra RP Comunicação você também.